O presidente Lula encerrou neste sábado os compromissos na Itália, onde participou da reunião do G7, o grupo que reúne as nações democráticas mais ricas do mundo. O Bruno Pinheiro acompanhou essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Ô Bruno, como é que foi a última entrevista coletiva de Lula antes de voltar aqui para o Brasil? Traga os detalhes para a gente. Bem-vindo, meu amigo. Acabou o silêncio em relação a este assunto, né, Evandro? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Na última quarta-feira, uma repercussão imediata na Câmara dos Deputados. Reclamaram sobre o comportamento de Arthur Lira, sobre uma questão regimental, inclusive, em não anunciar o que estava sendo analisado, e conseguiu a maioria de votos. Este requerimento, inclusive, não teve nenhuma oposição da legenda de Lula lá dentro da Câmara dos Deputados. E aí teve uma repercussão imediata nas ruas em São Paulo, aqui na capital federal, nas redes sociais. E aí foi necessário tanto os ministros de Lula quanto Lula, Janja, se manifestarem nas redes sociais. Durante essa entrevista coletiva hoje, antes de retornar para a capital federal, Lula chegou a falar sobre insanidade, mas reconhece que é uma questão de saúde. Vamos ver. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, muito intenso no Brasil. Quando eu voltar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. Evandro, esse assunto rendeu muito mais do que o esperado, na verdade. Hoje, quando Lula concedeu essa entrevista coletiva, o autor do projeto disse nas redes sociais: olha só essa arte, é simples, a relatora pode incluir, ainda que seja um tipo de matéria estranha, na verdade ao texto, aumento da pena para o estuprador, chegando a 30 anos. Fica resolvido. E aí ele chama o presidente Lula, faz um questionamento se Lula vai dar o apoio a esta matéria, já que ele é contra o aborto. Essa é uma discussão que rende e muito, e nas redes sociais a gente acompanha, porque realmente acaba repercutindo tanto na Câmara dos Deputados quanto também lá dentro do Senado Federal, porque Rodrigo Pacheco já adiantou que essa matéria ela vai chegar no Senado e não vai ser colocado imediatamente para a votação, que haverá sim um rito onde todas as comissões vai comentar, vai discutir, analisar sobre este assunto e só na sequência será colocado em votação. Ainda que tenha toda essa articulação, não tem uma data para voltar a analisar esta matéria. Evandro. Ô Bruno, eu queria falar um pouquinho também sobre meta fiscal, né? O presidente da República mencionou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que ele falou sobre esse tema? Exatamente, Evandro. Hoje voltou a falar sobre este assunto, sobre o ministro Fernando Haddad, que vem sofrendo algumas derrotas dentro do Congresso com essa agenda econômica, e hoje Lula voltou a falar que Haddad jamais ficará enfraquecido enquanto ele for o presidente da República. Vamos ver. O Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República, porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim, e mantido por mim. Então é o seguinte, se o Haddad tiver uma proposta, o que vai acontecer é que ele vai me procurar essa semana e vai sentar para discutir economia comigo. Eu quero antecipar. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Vou dizer alto e bom som. A gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Evandro, essa agenda econômica de Fernando Haddad acabou
sofrendo vários ajustes com uma medida provisória que foi devolvida também, ou seja, o que Haddad acabou articulando acabou sofrendo uma resistência dentro do Congresso Nacional. Em algumas situações, ele não estava aqui na capital federal para conseguir articular, para de fato ter essa conversa com o Congresso. E aí, o que a gente ouve aqui nos corredores da capital federal, ainda que um pouco esvaziada no final de semana, é que é justamente a hora de recalcular a rota e recomeçar com força na semana que vem, porque estamos num ano eleitoral onde naturalmente as coisas andam muito mais devagar, mas é necessário, é importante. Antes do recesso lá de julho, onde as pessoas, tanto os representantes, retornam para os seus estados para a questão de uma eleição lá em outubro, é necessário conseguir novas vitórias. Mas, diante disso, Haddad vai ter que andar muito ali pelo Congresso, reuniões, jantares, nada de regime, nada de uma dieta. Vai ter que conversar muito com o pessoal para conseguir emplacar uma agenda vitoriosa. E é claro que a gente vai acompanhar, só não no jantar, porque daí tem que esperar esse convite chegar, viu, Evandro? Beleza, Bruno. Eu sei que você conseguirá retirar pelo menos informações importantes para trazer aqui para a gente. Bom trabalho, meu amigo. Quero aproveitar e já conversar com o nosso comentarista, Gustavo Segré. Estamos aqui de time 3 em 1 para esse fim de semana, né, Segré? Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Já vou debater os temas que o Bruno trouxe para que você possa analisar para a nossa audiência. Digamos que o governo federal está numa encruzilhada, seja na pauta econômica, seja na pauta de costumes. Se a gente olhar primeiro para a pauta econômica, que seria ou é o foco do governo, segundo o próprio Planalto diz, para tentar escapar das outras derrotas que ele tem hoje no Congresso, essa estratégia também não está funcionando muito bem, porque a medida provisória que foi apresentada pelo ministro da Fazenda, por exemplo, foi em parte devolvida pelo Senado porque não repercutiu bem. Que caminho que está sobrando para o governo em termos de pautas econômicas e também em manutenção do nome de Fernando Haddad depois da manifestação que foi feita, inclusive, pelos banqueiros dizendo, olha, segura o Haddad, porque pelo menos ele a gente defende. Bem-vindo, Segré. Muito obrigado, Evandro. Boa tarde para você, para a nossa audiência. É um prazer te acompanhar. Eu te diria que não tem a ver com pauta econômica o que o governo está defendendo, não. É pauta arrecadatória. Não tem a ver com econômica, porque se fosse econômica estaríamos vendo propostas e projetos para investimentos. Me dá um pouco de arrepio quando o presidente utiliza a fala de não vamos ajustar em cima dos pobres. Não, o ajuste deveria ser do governo, precisamente para evitar ter pobres. Esse é o conceito. Mas eu entendo o presidente, ele não gosta de economia, não conhece a diferença entre gastar e investir, então é natural que ele pense que qualquer ajuste vai ser em cima dos pobres. Não é por aí o caminho. Agora, se a FEBRABAN deu um apoio que deu para o Fernando Haddad, eles sabem que é o Haddad e depois dele a nada mesmo. Não querem correr risco de saber quem estaria no lugar. Evandro, quando foi feito o arcabouço, a intenção era que em 2023 tivesse um déficit, em 2024 equilíbrio, 2025 superávit de 0,5% e em 2026 superávit de 1%. A realidade se mostrou totalmente errada, mesmo que o Haddad queria esse ajuste. E nós temos agora déficit em 2024, a previsão é de déficit de novo em 2025 e perto de 100 bilhões de reais, e em 2026 vai saber o que virá pela frente. Então está todo mundo preocupado, aquele que gostava do Haddad e aquele que não gostava do Haddad passou a gostar, porque depois dele a situação pode ser muito mais complicada. Vamos agarrar esse aqui, porque vai que esse aqui sai quem poderia ver, né, Segré? Agora, trazendo um pouquinho da pauta de costume, o governo se manifestou, principalmente o presidente da República, sobre o PL anti-aborto que gerou tamanha manifestação ao longo dessa semana e que também leva pessoas às ruas neste fim de semana. O deputado Sóstenes Cavalcante, que foi quem propôs esse projeto, deu uma provocada ali, falando sobre a possibilidade de mudança da pena para estupro, embora ele entenda que isso não tem a ver com o projeto em si. Bom, a gente discutiu já sobre a possibilidade de derrapada do próprio deputado ao criar essa proposta, porque toda a polêmica gira em torno justamente das penas, ou seja, você equiparar a pena da mulher que comete estupro à de homicídio, que é maior que a pena do próprio estuprador, ou seja, do algoz dessa vítima. Você acha que essa manifestação do governo o coloca numa situação melhor diante da opinião pública? Porque havia a preocupação muito grande também de parte dessa opinião
criticá-lo ainda mais por entender que possivelmente o governo poderia apoiar o aborto, embora o presidente da República tenha dito que não apoia o aborto, mas critica o fato das penas. O que você acha, Segré? Para mim foi errada a forma que se colocou o projeto. E como foi na andamiagem, aí tem que sair, do jeito que for, porque foi apresentado no mesmo dia, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes suspende uma proibição do Conselho de Medicina em relação a questões vinculadas ao aborto. Então, de novo, era uma colocação. O STF de um lado, o Congresso do outro lado. E aqui eu lembro muito, Evandro, de uma frase de um jornalista argentino que ele falou assim, o título era Incêndio no Geriátrico, um avô morreu. E todo mundo começou a questionar que não era avô, era avô. Eu falo, mas espera aí, o problema não é como está escrito, como está pronunciado. Uma pessoa morreu, ou seja, a importância não era na gramática, era na notícia. Bom, aqui me parece muito próximo. Todo mundo, no lugar de falar do projeto do aborto, está falando do projeto da pena da pessoa que sofreu um estupro. E é normal, o governo foi muito preciso em tomar essa pauta dizendo, está vendo como está errado? E agora o deputado Sóstenes deve corrigir esse erro. Se ele tivesse colocado isso dentro do projeto, não teria condições de dissimular a questão importante e não se atentar à questão menos importante. E não que a pena seja menos importante, sino que o projeto não fala de pena, fala do aborto. Isso o governo conseguiu pegar para si. Mas o governo está mesmo tendo que tomar uma providência, porque ou ele apoia na Câmara dos Deputados, ou ele vai ter, eventualmente, se aprovado for, que vetar por parte do presidente. E eu vi o presidente falando que ele é contra o aborto de uma forma muito tímida. Sabe? Eu sou contra o aborto. Como? Não entendi. Fala de novo, repete. Não foi uma categórica posição de dizer eu sou contra o aborto. Não senti, não vi isso do presidente.